Olá, boa noite. E Aline? Boa noite, pessoal. Vamos aí começar mais uma live da Formule das quartas-feiras, agora com o novo horário, 7h30, né? Hoje nossa live está bem especial, mas vamos lá. Para quem está entrando agora, né, e estava assistindo a live pela primeira vez, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação e desde o início de toda essa pandemia, a Formule vem desenvolvendo, vem fazendo várias lives, convidando profissionais que são referência em suas áreas de atuação, para que possa falar, para que eles possam, né, falar um pouco sobre esse momento, a pandemia, a Covid-19, e tudo que se refere e que está ligado a isso. Espero que estejam gostando. Acredito que possamos sempre aprender, né, com mudanças, com algumas situações e diante do que nos está ocorrendo, com certeza nós vamos sair, né, de uma forma madura e que nós possamos encarar esse novo normal da melhor forma possível, que estejamos preparados para isso. Eu não vi ainda aqui o nosso convidado, mas vamos aqui começando a fazer um breve resumo. Bom, nossa live de hoje, ela é uma live bem especial, né, e bastante oportuna, diante de várias dúvidas. Oi, doutor Ney, tô lhe vendo já. Nosso convidado já disse oi. Bom, então, é uma bastante oportuna devido às várias dúvidas, né, com relação às crianças, que já geraram e ainda continuam gerando, tanto dos pais como dos avós. Então, por isso, o tema escolhido por nós é as crianças na Covid-19. E nada mais, não tinha melhor profissional, melhor médico para nós estarmos convidando, senão ele, né? Então, Dr. Ney Marques Fonseca, médico pediatra, professor da disciplina de pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, membro da Academia Brasileira de Pediatria, né? Assim, só reforçando que essa academia tem 30 participantes e do Dr. Ney é o único do Rio Grande do Norte. Também é sócio fundador do Hospital Promater, atende, né, em consultório, e demais referências. Com 50 anos de profissão, não é isso, doutor Ney? Isso mesmo. E, bom, será um bate-papo com bastante conhecimento, né, bastante informação. E vamos aí convidar o doutor Ney para estar aqui conosco compartilhando de todo o seu conhecimento, de suas orientações, para fazer aí desse nosso bate-papo cada vez mais saudável. Não é isso, pessoal? Então, doutor Ney, eu já lhe vi, eu vou lhe chamar. Pronto. Então, tá aqui aguardando, só para dizer que a live, pessoal, vai estar salva no Instagram da Formule, tá? Assim que terminar. E depois sobe para o IGTV, desculpa, sobe para o YouTube. O canal também, @Formule Farmácia. Tá aí aguardando. Oi, homem. Oi. Deixa eu ver, tá aqui aguardando conexão. Deixa eu tentar novamente.
Peraí. Doutor Ney, você saiu? Eu não estou lhe encontrando. Entre novamente. Isso, Sônia, isso mesmo. Vamos lá, eu chamei de novo. Doutor Ney, está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Conectando, lá vem. Pronto. Opa! Muito bem, deu certo. Boa noite, doutor Ney. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Em meu nome, em nome da Formule, quero agradecer aí por ter aceito o nosso convite, por estar aí, por estar aí Tudo bem? conosco hoje, né, para conversarmos um pouco. Então, antes de eu fazer aqui um breve resumo, eu sei que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira, gostaria que o senhor se apresentasse. Ô, Juliana, obrigado. Bom, eu sou pediatra aqui da cidade há alguns anos. Alguns anos, alguns 50 anos, E trabalhei como professor da universidade, depois enveredei pela atividade privada, criei uma clínica chamada AME, depois um hospital Promater, e hoje exerço minha atuação a nível de consultório. Sou membro da Academia Norte Rio Grandense de Medicina e da Academia Brasileira de Pediatria, com muito prazer. E foi com muita satisfação que eu aceitei seu convite para vir aqui discutir sobre o que é que está acontecendo com as crianças durante essa pandemia. Isso mesmo. Vamos lá. Primeiro, todo mundo está ouvindo bem? Está tudo, o áudio. Está me ouvindo bem, doutor Ney? Muito bem. Muito bem, pronto. Tudo ok. Então, muita gente aí entrando, ainda entrando, aí vários pacientes também, que já foram pacientes, né? Dizendo aí. Mas vamos lá. Desde fevereiro, né, que aqui no nosso estado, mas principalmente, predominantemente, no final de março, é que o Rio Grande do Norte entrou realmente nessa situação de isolamento, de pandemia, de forma mais intensa, chegando a alguns momentos de pico aí por volta de junho, de maio, junho, enfim. E apesar, né, mas precisamos estar sempre em alerta, tanto que hoje mesmo, em alguns hospitais da nossa cidade, já estão tendo realmente uma redução bem significativa dos leitos de UTI sendo utilizados com outra finalidade, né, com outro destino. E a taxa de transmissibilidade, como o doutor Ney mesmo informou, está na casa de 0,8. Então, estando abaixo de 1, é importante que não ultrapasse, né, que não ultrapasse esse número. A doença, a Covid-19, ela é uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade e apresenta características um pouco intrigantes, apesar e características próprias, né? É uma síndrome gripal que ela culmina de repente, num quadro de pneumonia, num quadro inflamatório, um pouco diferente, acompanhado, né, do paladar, do olfato, da ausência, né, de paladar e do olfato, desculpa. Apesar de alguns casos preocupantes, é sabido que as crianças atingidas pela doença são poucas, né? E esse isolamento traz alguns desafios para os pais, para os avós, e pode afetar o comportamento de toda uma geração. Netos e os avós, né, de um lado, por exemplo, até pela questão de preocupação,
mas com olhos bem atentos ao que pode estar acontecendo e ao que a ciência ilumina. Com relação a isso, doutor Ney, e ao coronavírus, que é o nome de uma família, né, que se sabe, o que é que a gente pode, o que é que pode ser discorrido, que é um vírus, né, que causa desde diarreia, resfriados, mas existe essa nova variação que surgiu foi descoberta na China e que foi batizada de novo coronavírus, né, SARS-CoV-2. Diante desse cenário bem atípico que estamos passando, é uma forma de... É uma doença que a gente está passando por ela, um vírus que a gente está passando e aprendendo, né? Ao mesmo tempo. Afinal, o que é o novo coronavírus? Eu acho que você já definiu bem tudo, já deu a clínica, já falou. Essa é uma doença inusitada, viu? Ela é uma doença que começou em dezembro, no final do ano passado, na China, e timidamente foi anunciada, sem muito alarde. Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde deu uma primeira nota, mas achando que seria um processo simples. Nessa fase, se achava que seria mais uma virose respiratória. Daí a definição gripezinha, que foi utilizada por pessoas de projeção na área médica, como o Dr. Drauzio, né? Depois alguns políticos usaram esse termo, e realmente naquela fase inicial se imaginava que seria isso, mais uma virose respiratória sem maiores implicações. No entanto, com o passar dos dias e das semanas, a coisa foi se complicando, e os casos foram aumentando, e culminou, inclusive, ainda em dezembro, com a morte de um médico chinês, um dos que primeiro alertou para o aparecimento da doença. Foi muito triste, muito trágico, muito emblemático isso. E, em março, a coisa começou a pegar aqui para a gente. Teve o carnaval. Imagina-se que, nessa época, a China, que hoje viaja pelo mundo inteiro com suas ações comerciais, muita gente disseminou isso. O começo da epidemia na Europa se deu na Itália por conta do grande fluxo migratório e comercial que existe entre a China e aquela região da Itália, no norte da Itália. No Brasil, nós tivemos o Carnaval, não é? Quando já se tinha alguma notícia, mas ainda era coisa assim muito latente. É possível que o Carnaval e as grandes capitais que receberam o afluxo turístico maior, tipo Amazonas, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio, não é? Tenham sido os polos iniciais de onde esse vírus entrou e se disseminou aqui da forma que nós sabemos. Não é? A partir daí, começou a se discutir qual era o quadro clínico, não se conhecia ainda bem a doença, não é? Sabia-se que levava as pessoas a um quadro respiratório e que provavelmente por ação do vírus, e nós pediatras começamos a nos preparar para que as crianças, para ver como é que as crianças iriam reagir, e o tempo foi passando e a doença foi evoluindo e o número de casos foi aumentando entre adultos, a mortalidade começou a ficar preocupante e nada das crianças adoecerem. Então, depois de algum tempo, e olhe-se, diga-se de passagem, que nessa época do ano, habitualmente, aqui na nossa região, de março até julho, é o período onde afloram, onde ocorrem essas infecções respiratórias. Né? E a gente normalmente tem um número grande de doenças respiratórias. É aquela situação de criança gripado, adulto gripado, coincide com o início da escola. E o período que vai de março até julho é o mês mais crítico, mais difícil para quem trabalha em pediatria. Os consultórios ficam lotados, os hospitais lotados, as urgências sobrecarregadas, as enfermarias sem vaga, as UTIs pediátricas absolutamente sem vagas, lotadas.
E, no entanto, esse ano nós ficamos esperando, além disso, o coronavírus, e nem chegou o coronavírus para as crianças, nem chegaram essas infecções virais. Uhum. Então, nós tivemos, isso foi um fenômeno mundial, isso não só foi aqui no Brasil, não é? Pelo fato do isolamento, quando o isolamento iniciou-se lá em março, todo mundo se recolheu e ficou em casa, então esses vírus respiratórios não circularam esse ano. Foi um alívio, foi ótimo. E o coronavírus não apareceu nas crianças. Então a gente começou a entender que o coronavírus não gostava muito de criança. E começaram a surgir as explicações do porquê disso. Tem um Uhum. determinado receptor chamado ACE2, inibidor de angiotensina 2, que é o receptor que pega o vírus e joga ele para dentro do corpo. E as crianças não têm uma expressão, não têm uma quantidade grande desses receptores, então o vírus entra, multiplica-se, ele coloniza, mas ele não tem a capacidade de atacar a criança. Então, a criança, ele não exibe a doença com frequência, ele não é acometido, no entanto, ele pode retransmitir, o vírus está ali, ele pode disseminar. Não é? Então, o tempo foi passando e os casos não apareciam, e a atenção foi voltada para os adultos, e aí aconteceu uma página muito bonita da medicina, em que a gente conseguiu mudar o foco da terapêutica inicial. Inicialmente se achava que era a ação do vírus no pulmão, não é? Depois, logo, rapidamente, por conta da ação de todo mundo, porque, vejam, foi uma experiência em que o mundo inteiro trabalhou conjuntamente e em tempo real. Essa é uma doença inusitada, inclusive, sobre esse aspecto. Os fatos vão acontecendo e nós vamos tomando conhecimento. Olha, você aí, você trabalha na área de farmácia, mas é uma profunda conhecedora da doença, dos sintomas, e assim são todos os brasileiros, né? Graças à internet, as notícias fluíram muito rápido, e nós, que éramos um país que tinha 200 milhões de técnicos de futebol, passou a ser um país com 200 milhões de infectologistas, de clínicos. Isso tem um lado fantástico, porque atraiu a atenção das pessoas para a saúde, para a doença, para certos hábitos. Não é? Vamos ficar com esse legado no final. E então, ficamos relativamente tranquilos, as crianças adoecendo pouco. Observávamos que, às vezes, o pai contraía a doença e a criança pegava um sintoma parecido com o dos pais, mas muito leve. Não é? Porém, em meados de abril, mais ou menos, começaram a surgir descrições de uma síndrome inflamatória muito parecida com uma doença chamada Kawasaki, não é? Que é uma doença que dá uma inflamação generalizada nos vasos e que acomete principalmente o músculo cardíaco. E aí, depois de algum tempo, se notou que essas crianças, que houve um aumento muito grande na incidência dessa doença parecida com Kawasaki, e se descobriu que o coronavírus estava envolvido nesse processo. Então, a comunidade pediátrica passou a se preocupar, não é? Se bem que numa escala muito reduzida, porque a incidência dessa patologia é muito discreta, não é? Mas começou a chamar a atenção e os casos começaram a ser relatados primeiro na Inglaterra, primeiro na China, uma série pequena, depois alguns casos na Inglaterra, depois na Itália, e aí o Brasil começou a relatar e nós, pediatras, começamos a ficar preocupados com essa entidade. Felizmente, eu gosto de enfatizar sempre isso. Ela é rara, não é? Mas nós precisamos estar alertas. E nós estamos, a comunidade pediátrica, a própria sociedade está alerta para isso. Num levantamento que eu recebi hoje da Secretaria de Saúde, num comunicado, existem apenas 9 casos confirmados aqui no estado. Então, vejam que é uma incidência muito baixa, não é? Então, a discussão dessa patologia, que eu nem queria trazer aqui para o âmago dessa nossa conversa, porque é uma coisa muito detalhada, mas apenas para dizer que ela não deve nortear as nossas ações
com relação ao que fazer daqui para diante, pelo fato dela ser muito rara. Ela não é frequente. Então, vamos deixar essa síndrome multi-inflamatória um pouquinho de lado, não dar muita atenção a ela, e vamos ver o contexto da criança naqueles casos mais comuns. Mais comuns. Até porque, normalmente, a evolução, como as crianças muito assim, raramente evolui gravemente, o gravemente que, se por acaso possa ocorrer, seria o MISC, essa síndrome multi-inflamatória, e que, mesmo acontecendo, também, levando a óbito, também é muito reduzido, né? Isso que eu estou meio assim. A muito criança... baixo. Apesar de ser uma forma grave, que todas as crianças precisam de UTI. Não é? Então, as UTIs pediátricas que ficaram vazias porque os vírus normais, vírus de influenza, da gripe, não circulou esse ano, então os leitos pediátricos de UTI estavam disponíveis e essas 9 crianças, das quais houve apenas um óbito, né? Quer dizer, já é uma patologia rara, e houve apenas um óbito, mostra como realmente a gente não precisa, nesse momento, se preocupar, nem se deter muito em discutindo isso, porque não é o aspecto mais importante. Com certeza. E às vezes tem alguma comorbidade, né? Também. Todos eles tinham comorbidades, a grande maioria. Né? Por que essas crianças desenvolveram isso? Elas tinham as doenças crônicas, imunodeficiências, tinham umas patologias que explicam do porquê delas terem sido acometidas. Agora, um aspecto, Juliana, que é preciso a gente analisar, essa pandemia... Luciana, desculpe. Essa pandemia, ela tem facetas curiosas. Uma delas é que ela foi transmitida ao vivo. Não é? E a imprensa, de uma maneira geral, gosta muito de fazer sensacionalismo. Então, a gente discute muito se não foi criado um pânico além do que seria necessário. É muito difícil você quantificar quanto de pânico você pode induzir. Mas essa sessão de muita morte saindo em televisão, cenas de sepulturas sendo providenciadas, isso tudo traumatizou muito todos nós, inclusive a população infantil, que estava em casa assistindo televisão. Isso criou um estado de comoção muito sério que nos abalou a todos, até agora. Não é? Então, eu fico muito triste com a polarização política que entrou nessa história para complicar esse cenário. Né? Então, a gente espera que haja mais tranquilidade daqui para frente e a gente supere essa questão com mais tranquilidade. Peraí, deu uma travadinha aqui, mas voltou. Não, isso mesmo. E, então, na parte mais comum, né? Então, falou um pouquinho da síndrome multi-inflamatória, mas das manifestações na criança, com relação à Covid-19 mesmo, sinais e sintomas assim, mais observados, a faixa etária, se tem diferença nessa faixa etária infantil, de quais sintomas, né? Os extremos, 0 a 2, como idoso, são grupos de risco. Falar um pouquinho sobre essa... Olha, as crianças que desenvolvem Covid, que são poucas, elas desenvolvem uma forma super leve. Elas têm manifestações, inclusive, predominantemente digestivas. Diarreia, dor na barriguinha, uma febre muito discreta, pode não ter febre, frequentemente não tem febre, uma dorzinha na garganta, sintomas respiratórios leves. E quanto mais de mais idade ela vai ficando, 10 anos, 11 anos, vai se aproximando da adolescência, vai apresentando aqueles sintomas mais parecidos com o do adulto, tipo a perda do olfato, a perda da audição, não é? Até porque também a criancinha pequena não sabe nem formar isso corretamente, mas
mas na verdade são sintomas muito rápidos, 24, 48 horas, só com medicação sintomática, eles estão resolvidos, não é? Veja só, o que chama atenção nessa fase é que a diarreia ela é também rápida, ela é passageira e a criança, dentro de muito pouco tempo, está livre. Agora, o problema realmente é que ela fica transmitindo. E muitas crianças nem esses sintomas apresentam, são os chamados assintomáticos, né? E pode atingir os grupos de risco, que é a nossa grande preocupação. Então, todo o nosso foco de preocupação com essa pandemia, com essa doença, é poupar aqueles pacientes rotulados como grupo de risco, que são os idosos, os que têm comorbidades, não é? E apareceram também, depois de algum tempo, casos em adultos jovens que não tinham comorbidades, no entanto, eles desenvolviam uma forma grave de doença. Isso ainda está sendo estudado, mas parece que há alguma base genética na resposta desse tipo de pessoas. Não é? Agora, o que eu achei mais fantástico nessa patologia foi que, na hora que se identificou que não era a ação do vírus que causava aquela lesão pulmonar, não é? E que se descobriu que havia um defeito na coagulação sanguínea, que se dava trombose em todo o organismo, que se mudou a direção terapêutica e passou a se utilizar os anticoagulantes, então o prognóstico, o índice de mortalidade diminuiu bastante. Não é? E aí entrou também a descoberta do uso do corticoide, que é um remedinho, a dexametasona, um remedinho antigo, conhecido de todos, mas que tinha o potencial de amenizar aquela cascata inflamatória de citocinas. Isso foi um grande diferencial no tratamento dos pacientes. Além de pequenas medidas, por exemplo, a medida de colocar a pessoa, o adulto, de bruços, em pronação, como a gente chama, para deixar os pulmões livres, para eles respirarem melhor, foi uma medida simples, que já era conhecida, mas que provou-se de muita utilidade para evitar que o paciente chegasse até ser intubado, a intubação, não é? E nesse cenário, voltando agora para nossas crianças, nesse cenário, eu atendi inúmeras vezes em casa, porque eu ainda estou recolhido, né? Telefonemas de clientes contando que estavam com coronavírus, ou o pai, ou a mãe, e que a criança não tinha nada, não teve nada. Quando tinha, era um espirrinho, era uma diarreazinha. Então, esse é o cenário que a gente deve ter em mente. Essa é a evolução normal, habitual do coronavírus na infância. Agora, existem outros aspectos que têm que ser considerados quando a gente trata disso, que é o impacto emocional da doença sobre a criança. Sobre a criança e sobre os adultos, não é? Eu vou me adiantando logo em discutir esse aspecto, porque isso foi outra experiência inusitada para todos nós. Nunca nós havíamos ficado tanto tempo reclusos com nossos filhos, com nossas crianças, não é? E aí é um caldeirão de emoções. A princípio, as crianças curtiram isso muito bem, não é? Porque ter o papai e a mamãe de uma forma tão exclusiva, eles nunca tinham tido essa oportunidade. Mas depois de algum tempo começou a vir o tédio, começou a vir o medo, começou a vir a ansiedade, amplificada por esses noticiários, e surgiu a insônia, e surgiu outras manifestações, até mesmo depressões, casos de depressão, não é? Então, a gente se preocupou muito, além da perda da companhia dos coleguinhas, a deixar de ir para a escola. Isso é um trauma terrível. A gente sabe que a escola é muito importante na fase de formação, de desenvolvimento da criança. A escola não é só um lugar de aprendizado, é um lugar de socialização,
é um lugar onde se aprende a afetividade, onde se aprende a conviver com o colega. E eles começaram a sentir essa falta de forma muito forte. Eu recebi muita ligação de clientezinhos que a mãe passava. Fale aqui com o doutor Ney. Aí, doutor Ney, eu estou triste porque não posso ir na minha escolinha. Então, eles sofreram muito e ainda estão sofrendo. Não é? Os pais, então, também vivenciaram uma situação inusitada. Uma coisa é você cuidar do seu filho 24 horas por dia, de um capetinho de 7, 8 anos de idade, que não para um minuto sequer. Né? Antes tinha a escola para dar uma tréguazinha, tinha o parquinho que o menino ia lá correr com a mãe mesmo. E de repente, a mãe e o pai ficaram 24 horas tendo que trocar emoções, interagir. Foi uma experiência muito interessante. Não, com certeza. Mas não é fácil, não é? Mas agora, Luciana, está chegando a hora do começo da volta à normalidade. Como você falou, como você bem disse, os índices de transmissibilidade estão começando a cair, não é? O primeiro sinal foi quando a gente notou que as UPAs, que estavam lotadas de pacientes, começaram a esvaziar. A UPA é a linha de frente, vamos dizer, é a malha da atenção primária que atuou brilhantemente nessa epidemia. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas, então, as UPAs estavam lotadas, os hospitais cheios, pronto-socorro de adulto, uma loucura. As UTIs, então, era aquela loucura de 100% de ocupação. Então, depois de algum tempo, depois de algumas semanas, as UPAs começaram a diminuir o movimento e a coisa foi esmaecendo e os hospitais começaram a secar e as UTIs começaram a abrir as vagas. Então, essa onda está passando. Nós estamos agora nessa fase realmente de regressão, né? O Estado está com 2.200 casos, 2.122 casos de óbitos, não é? Mas diminuiu consideravelmente. E agora a gente tem que se preparar para a volta à vida, não é? Que todo mundo parou assim. Isso tem que ser feito. A gente sabe da urgência econômica, não é? A atividade econômica entrou num colapso terrível, não é? Se fala muito da segunda onda da doença, mas eu me preocupo muito com a onda econômica que vem atrás de muita dificuldade financeira, que a nação toda vai... Tá me ouvindo? Houve um breakzinho aí. Alô? Voltou? Voltou. Nossa, voltou. Então, querida, agora... Sim. Só me interromper. Tem 3 perguntas aqui que eu acho que está dentro do que vê, que está dentro dessa questão de sintomas e de contágio. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo bem. Pronto. Doutora Lília Pinto, nutricionista infantil, está falando que está recebendo muitos pacientes de 10 a 11 anos com síndrome do pânico. Né? Assim, é uma possibilidade, né? Em função da situação toda. E Rafaela Rego, outro nutricionista, está perguntando aqui se a criança obesa, ela, no caso, a obesidade, mesmo na criança, também a criança entra no grupo de risco, não é isso? E os bebês muito novinhos, né, até 2 anos. Olha, com relação à ansiedade, Lilian está observando, a ansiedade ela se manifesta de muitas formas. Né? Uma delas é a compulsão para se alimentar. Né? Agora, o aumento da obesidade é um fato comprovado no mundo inteiro, não só em crianças, como em adultos. Né? A parada da atividade física e o uso, principalmente dos hidratos de carbono, dos bolos, das bolachas, dos chocolates, né? Então, todos nós ganhamos uns quilinhos, e as crianças também. Então, a gente espera um surtozinho de obesidade, digamos assim, nessas crianças. Né? Agora, a ansiedade ela tem que ser trabalhada, não é? Com muita paciência.
E o que foi que a outra colega nutricionista perguntou? Ela perguntou sobre criança com Down e criança obesa. Se essas Sim. crianças são do grupo de risco ou, Ah, principalmente no Down, se é mais passivo de ser infectada. olhe, como a gente não tem casos graves de Covid em criança, a gente nem tem essa resposta, não é? Agora, naqueles casos da síndrome multi-inflamatória, existiam comorbidades, mas a obesidade não era a principal comorbidade. Então, na verdade, na criança, a gente não chega a falar isso, que o obeso, a criança obesa, tem uma comorbidade maior para coronavírus, porque na realidade eles não adoecem, eles não são acometidos. Então, pelo menos nesse aspecto, a gente tem essa tranquilidade. Entendeu? Proteção, certo. E a outra foi a criança com Down. No caso, não, a criança com Down não está rotulada como sendo grupo de risco, não, sabe? A imunidade do Down é bom. Agora, aproveitando aí, Luciana, a gente vai falando à medida que vai lembrando de algum aspecto. Olha, antes de surgir o coronavírus, quando chegava essa época das viroses, toda mãe chega no consultório do pediatra dizendo que acha que o filho dela tem uma falha na imunidade, porque ele está gripando muito. Doutor, meu filho vive gripado. Eu acho que é um problema de imunidade, não é? Isso é uma tônica geral. Toda mãe pensa assim, que a gente pode dar um remedinho e esse remedinho melhorar a imunidade da criança e ela parar de gripar, não é? De repente chega o coronavírus, todo mundo fica em isolamento e todo mundo deixa de adoecer. Então, é óbvio que ninguém tinha problema de imunidade. O que havia era a exposição natural e eram as infecções naturais que toda criança tem, mesmo tendo uma imunidade boa, não é? Então, esse é outro aprendizado. Não, o pediatra já sabia disso, mas agora as mães estão conscientes de que as gripes que as crianças pegavam é por conta da socialização, das festinhas, da convivência, não só na escola, como na própria vida social, né? Que eu imagino que depois dessa epidemia nós vamos olhar isso com mais cuidado, não é? Aquela mãe que o menino amanhecia com a febrezinha, com o nariz escorrendo, que ela, não, vou mandar para a escola mesmo assim, ela já vai ter uma consciência de que mesmo sendo uma doença benigna, aquela gripezinha vai pegar na turminha toda, né? Vai pegar na professora. Né? Então, todos nós vamos ficar mais alertas. Você veja a questão da lavagem de mãos. Um gesto tão simples, não é? Que os nossos profissionais que trabalham com infecção hospitalar sempre bateram nessa tecla. A gente tem que lavar melhor as mãos, a gente tem que lavar as mãos, o médico tem que lavar as mãos, a enfermeira tem. E que a gente nunca deu valor a isso a vida inteira, certamente agora todo mundo sabe lavar as mãos corretamente, as crianças vão lavar as mãos, todo mundo sabe como é que deve tossir, a toalete correta, né? As crianças todas sabem. Então, a gente vai ter um legado que, de certa forma, vai ter uma repercussão também na nossa vida no dia a dia. Eu vou aqui, só para finalizar essa pergunta, perguntar, que realmente várias pessoas estão falando, pedindo para perguntar, as criancinhas abaixo de 2 anos. Pronto. Olha, esse grupo de crianças abaixo de 2 anos, principalmente abaixo de 1 ano, quando você analisa os casos que complicaram, é nessa faixa etária e na outra faixa etária, aproximando-se da adolescência. Então, realmente, é um grupo mais fragilizado, viu? E, já que você tocou, a gente aproveita também para falar sobre o recém-nascido, não é? E como é que fica a questão da gestante que tem um bebê? Isso, estava aqui, a gestante. Se ela é coronavírus positivo, se o teste deu positivo. Olha, até hoje não se confirmou a transmissão vertical, quer dizer, a mãe gestante pega o vírus e o bebê nasce com o vírus contraído da mãe. Isso não foi documentado, então considera-se que isso não ocorre.
E mesmo quando o neném nasce, a recomendação é que a mãe deve usar as manobras de isolamento, máscara, banho, Sim. mãos lavadas, mas deve fazer a amamentação, continuar a amamentação. Então, não há transmissão pelo leite materno do vírus do coronavírus. Né? Ok. Os raros relatos de recém-nascidos que contraíram o coronavírus geralmente se atribui a um coronavírus que ele pegou no ambiente hospitalar, depois que nasceu. Não é? Então, por enquanto, veja bem que tudo que nós estamos dizendo aqui, querida, é por enquanto. Porque Deus a me livre. cada instante Uhum. muda, chega um trabalho novo, não é? É. Olha, essa questão das fake news, nas publicações científicas, a gente viu ocorrer essa loucura, esse frenesi pelo Isso. sucesso, para ver quem publica o primeiro artigo, para quem traz uma Assim, novidade. às Então, vezes tem que se retratar depois e tudo. exatamente, revistas tradicionais da medicina tiveram que se retratar de uma publicação que foi feita às pressas. Então, é um pandemônio, é uma loucura total, mas que nós vamos sair dessa, já começamos a Com sair. certeza. Temos que ter, temos que ter Tem que ter esperança. bom senso também. Ficar atento. Com relação, então, doutor Ney, diante disso, dessa característica, dessa forma assintomática ou de sintomas leves, diferentemente em algumas situações do adulto, né, que tem as fases para o tratamento, fase 1, fase 2, fase 3, e às vezes até na recuperação, e às vezes até a fase 5, agora que são as complicações. Como seria o tratamento da criança quando tem sintomas leves? Um tratamento sintomático? É puramente sintomático da criança, viu? A criança, como a gente já falou aqui, ela quase não adoece. Quando adoece, são sintomas leves. Então, a recomendação é o tratamento sintomático. É o que preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria. Né? Naqueles casos mais complicados da doença inflamatória, lembrar que essa doença inflamatória ela sempre ocorre tardiamente, lá pelo 30º dia depois que a criança teve, né? Mostrando que é uma reação reativa, não é o vírus em si atuando. Então, nessa fase, aí sim, você usa todas as medidas terapêuticas que se usa para esse tipo de paciente. Aí entra o corticoide, aí entra o anticoagulante, entra a heparina, e todo aquele manejo que se faz com a doença de Kawasaki ou com uma criança que está no estado de choque, uso de antibióticos de largo espectro para evitar as complicações, as infecções secundárias. Né? Mas para aquela criança ambulatorial que está em casa, que começou com o narizinho escorrendo, teve uma febrezinha, uma dorzinha de cabeça, e que desaparece dentro de 24, 48 horas, a conduta mais prudente é aguardar e observar a evolução. Não é? Na imensa maioria dos casos, a criança se recupera sem maiores problemas. Viu? Ter o cuidado com os contactantes, né? Assim, que de qualquer forma. Muito bem, querida. Você tocou num ponto crucial. O grande problema da criança que adquire o coronavírus é que quem está em contato com ela é um contactante. E, teoricamente, pode transmitir o vírus para outras pessoas do grupo de risco. Né? Então, a grande preocupação, quando a gente fecha um diagnóstico desse na criança, não é nem a criança em si, é o controle epidemiológico que a gente tem que fazer, porque é assim que a doença se dissemina. Certo. Viu? Com certeza. Ok. A criança asmática, doutor Ney, assim como o asmático, ele está dentro estão sendo considerado grupo de risco adulto, né? A criança asmática também, já A que princípio se pensou que seria, a princípio a criança com asma foi rotulada como, mas depois se viu que o asmático também não tem esses receptores em grande quantidade. Então hoje a asma, a não ser uma asma descompensada, mas a criança com sua asma comum, hoje é extremamente comum a criança ter alergia respiratória, ter uma asma controlada, e você vê que não há uma correlação. As crianças continuam sem pegar o corona. Então, realmente, não dá para considerar como grupo de risco a asma na infância. Viu? Ok. Então, Só de passar um recado aqui, alguém avisando que o Canadá está lhe assistindo. quem? O O Canadá Canadá.
Está me assistindo. Olha, essa Falou aqui, história do eu não lembro Canadá. o nome da pessoa, mas depois ela aparece aqui de novo. Olha, e É, você tocou, eu acho que eu não ia falar, mas eu vou falar. Aquela história do Canadá. isso. A gente vai Olha, falar do curso online. Tá nas perguntas aqui. viu, querida, a gente pode antecipar logo, Pronto. não é? Vamos lá. Esse é o seguinte, olha, E os Estados a Unidos também, outra telemedicina, pessoa, não foi eu aqui, estão colocando. Manaus a, te- também. a telemedicina, ela já vinha tendo um crescimento muito grande na medicina nos últimos anos, Isso. né? Uhum. E o grande objetivo da telemedicina sempre foi levar a medicina a rincões, a lugares onde a medicina não podia chegar ou tinha dificuldade, a medicina tradicional, e ajudar pessoas que estão à distância e que, às vezes, uma vida pode ser salva com uma determinada orientação que você dá pela telemedicina. Esse Isso. sempre foi um preceito, não é? A princípio, como toda inovação, houve uma barreira muito grande, como ainda há, até da própria classe médica que acha que não, o paciente tem que ser examinado. Ninguém discute isso. O exame clínico ele é soberano e eu, como pediatra, o pediatra exerce muito a arte médica. A medicina tem a sua parte ciência e tem a sua parte de arte, onde o carinho, o toque, a conversa também ajuda. Isso é válido para o adulto também, mas na criança é mais evidente ainda. Então, o pediatra, melhor do que ninguém, sabe de como é importante aquela, eu chamo de o toque mágico da medicina, coisa que jamais o computador vai poder ter, que jamais a telemedicina não vai poder dar esse toque. Mas pode, através da palavra, através da imagem, transmitir informação, transmitir consolo e dar boas orientações. Não é? Então, nessa pandemia agora, eu comecei a fazer uns atendimentos, teleatendimentos, e num dia aconteceu um fato inusitado. Não porque eu seja conhecido, não se trata disso, mas foi pura coincidência de pessoas potiguares, pessoas aqui do estado, que hoje muita gente mora fora, né? E coincidiu de, num dia, eu atender um bebezinho de 2 meses em Lisboa, que estava com um probleminha, eu sou muito amigo da família, e fizemos esse atendimento, eu fiz esse acompanhamento dela em Lisboa. E 2 horas depois, eu estava atendendo um casal em Moscou, em Moscou. Na E Rússia. atendi na Rússia. Eu fiquei encantado com isso. Eu nunca tinha atendido uma criança ao vivo em Moscou, não é? E é uma pessoa daqui de Natal, é um atleta de futebol que joga lá na Rússia. E à tarde, essa pessoa aí que falou para você que é do Canadá e está vendo, se é que é a de Toronto que falou comigo, porque o Canadá hoje está cheio de norte-rio-grandense, né? Né? Muita Que gente. ela passou aqui e falou de novo e saiu o nome. Pois bem, então, quer dizer, é uma experiência nova, não é? Isso deve ser incorporado de alguma forma na prática médica, de alguma forma, na prática jurídica, na prática comercial. Então, em vários ramos da atividade humana, eu acho que essa pandemia veio dar um empurrão no telerelacionamento, não é? A gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo, como pediatra, a gente orienta, e isso é uma orientação muito firme, de que as crianças não tenham acesso às telas eletrônicas até os 2 anos de idade. Isso é muito importante. Nem telefone celular, nem televisão, até os 2 anos. Né? Depois dos 2 anos, o uso dessas telas tem que ser controlado. Não é? Então, nós estamos falando agora de uma telemedicina, onde os veículos são esses meios aí, mas isso nós estamos falando para adulto. A criança tem que ser monitorada, controlada no uso desses instrumentais e sempre sob supervisão de familiares. Certo. Eu vou passar aqui só para dizer o nome daquela. Está dizendo, foi Bruna, foi meus filhos Lucas e Nicole, de Toronto. Está aqui. Exatamente, foi Bruna Ela mesmo. botou o nome, por isso que eu falei. Ela queria que falasse. Foi Bruninha. Um abraço, Não, que Bruna. bacana. Muito Tem um bem. aqui dos Estados Unidos, acho que é de Boston, falando que era paciente também. E está aqui em Boston, Raquel.
Raquel, o mundo é Raquel, que está pequeno, o fazendo, mundo tá está cada fazendo vez doutorado. menor, né? O mundo Bacana. é uma pequena. É muito bom, excelente. É isso mesmo, doutora. E com relação, aqui o que é que a gente pode falar da... Nós falamos dessa questão da telemedicina, isso é super importante, né? Que é uma forma realmente de aproximar o médico do paciente, né? E às vezes em outras profissões, o nutricionista está fazendo também, o psicólogo também. Então, realmente ajuda em alguns momentos, é claro que não vai substituir o presencial. Mas, como o doutor Ney mesmo já falou, métodos de diagnóstico, algumas informações de exames, às vezes, dessa forma, até para facilitar né, o acesso mais rápido do profissional àquele exame, àquele resultado. Com relação a esses, a gente falou, ia falar exatamente de uma das complicações, a gente já falou das complicações, uma pessoa perguntou se a síndrome inflamatória, multi-inflamatória, seria a única complicação nas crianças, a complicação tardia nas crianças. Olha, de uma maneira geral, sim. Tem aparecido relatos muito recentes, Certo. de uma entidade que eu pretendia nem falar aqui, porque são coisas ainda não confirmadas, ainda a precisar de notificação, mas são relatos ocasionais de crianças que têm a doença e desenvolvem uma forma prolongada de coronavírus, mesmo com sintomas leves, mas por muitas semanas. Há relatos de até meses. Mas isso é extremamente raro, a gente não deve levar isso em consideração. O tempo é que nos dirá, não é? Como, por exemplo, olha, no adulto mesmo, o adulto que tem o coronavírus sabe que pode ter umas complicações também mais na frente. A recuperação, às vezes, é demorada. Não é? Quem foi para a UTI tem problemas assim para recuperar existem complicações neurológicas, existem alucinações, existem problemas de Encefalite, miocardite também, encefalite, infarto do miocárdio, Então, uma gama de comprometimento sistêmico que pode aparecer tardiamente no adulto. Na criança, não tem sido relatado de forma consistente, a não ser essa síndrome multi-inflamatória. Esse relato que eu fiz é só uma luzinha piscando lá no horizonte, mas que não existe nada de concreto. E o tempo é que nos dirá, não é? Certo. Não, tudo ok. Várias pessoas perguntaram aqui se vai, pessoal. Assim que encerra a live fica salva automaticamente. Certo? Então, quem quiser assistir novamente ou encaminhar para alguém, ou né, assim, rever alguma coisa que não ouviu, que não prestou atenção, tá lá, vai estar lá. Tem várias perguntas, mas eu estou aqui separando. Doutor Ney, com relação ao número, a essa questão, que às vezes é perguntado, ou foi falado até naquela bom, foi um estudo, né? Que foi feito, mesmo que pequeno, de pequeno porte, foi feito em Harvard, que a gente estava conversando sobre aquela questão dos receptores, né? Que foi falado no começo aí pelo senhor dos receptores que tem em menor quantidade na criança do que no adulto, e das crianças estarem com por isso, né? Elas não evoluem, mas ficam nas vias superiores, com o vírus, e teria uma probabilidade maior, de repente, de contaminar, mesmo que elas sejam contaminadas muitas vezes pelo adulto. Queria assim, tecer algum comentário sobre isso? Olha, esse trabalho surgiu há umas 2 semanas atrás, não é? E ele impactou muito assim na imprensa internacional. Aqui no Brasil foi muito divulgado, né? Foram 192 crianças, né, que foram comparadas a sua carga viral
com adultos que estavam na UTI. Como eu comentei com você, o adulto que está na UTI, ele está já numa fase tardia da doença, ele pode não ter mais carga viral, ele já passou a fase da replicação viral. Então, você comparar esses dois grupos não é uma comparação inteligente. Você comparar uma criança que está na fase de replicação viral, mesmo sem sintomas, com um grupo grave, hospitalizado. Então, a ideia que ele quis passar é que a criança transmite mais do que um adulto grave, não é? Mas são situações, são momentos completamente diferentes da doença no adulto e na criança, não é? Então, eu acho que hoje o que predomina ainda é o sentimento de que as crianças adoecem pouco, o coronavírus não gosta de criança. E quando ele pega a criança, ele não consegue entrar no corpo da criança. Então, essa é a ideia que a gente deve ter, não é? Mas o coronavírus, ele replica, ele se multiplica e a criança pode disseminar. Então, o grande problema, por exemplo, na reabertura das escolas. Eu queria parabenizar algumas escolas aqui de Natal, como eu lhe falei, que eu tenho acompanhado, o esmero, o cuidado e se preparar para a reabertura, seguindo protocolos assim nacionais, internacionais, e esperar que a escola pública também tenha condição de fazer o melhor que pode para se aproximar do padrão ideal. A gente sabe como é difícil, não é? A escola pública passa por muita dificuldade, mas a gente sabe também como é importante a criança voltar para a escola pública por uma questão até de nutrição, de alimentação. O pai precisa sair para trabalhar, não tem com quem deixar a criança nem a mãe. Então, a escola virou um ambiente muito importante. Então, tendo-se cuidados básicos, eu acho que é chegada a hora da gente paulatinamente voltar à atividade, não é? Tanto a comercial como a própria atividade escolar, obedecendo esses cuidados e ficando atenta para que, se houver algum sinal de que houve um brotezinho, quer dizer, houve um surto, houve numa determinada escola, que a escola tem que saber e deixar os pais alertados que eles podem refluir na decisão. Nós vamos abrir agora, mas se de repente aparece 2, 3 casos, uma professora, outra professora, aí aquela escola deve fechar novamente até a coisa se normalizar, que é o que tem ocorrido, por exemplo, na Itália e principalmente na Espanha. Eles têm referido a alguns recrudescimentos nesse processo de abertura. Por isso que esse é um processo que tem que ser feito cuidadosamente, com testagens repetidas, e as escolas estão se preparando, pelo que eu entendi, estão muito bem preparadas para reiniciar essa volta gradativa à normalidade. Certo, isso mesmo. Eu vou aqui. Bom, então, com relação a essa questão que doutor Ney já se antecipou, que as pessoas estavam realmente perguntando um pouco sobre a questão das escolas. Então, o esclarecimento é bem oportuno e bem objetivo. E com relação a o que é que a gente pode assim, deixar, né, a gente viu aqui um legado, a gente está falando, nós falamos um pouco sobre essa a coisa da saúde física, né, das crianças, e também, né, tem menos gripe, mas assim, mas a importância das mães não deixarem, os pais, no caso, né, os pais, não deixarem de cuidar, de atentar para a vacinação, né? Então, a vacinação aí, da importância, né? Tem o sarampo, a própria gripe, a influenza. Luciana, você está abordando um tema fundamental, viu? Como todo mundo ficou isolado, muita gente ficou com receio de ir para o hospital, é natural, de ir no posto de saúde, de ir vacinar o filho. E isso está trazendo uma grande preocupação, porque existem uma série de doenças, o sarampo, por exemplo, o sarampo já vinha recrudescendo já muito antes da epidemia. Né? Então, se a gente parar de dar essas vacinas, daqui a pouco
além do problema do coronavírus, nós vamos ter doenças que a gente já havia controlado que vão começar a surgir. Além do mais, no hemisfério norte, quer dizer, na América do Norte, basicamente, vai começar o inverno deles daqui a pouco, outubro, novembro, que é a estação do influenza. Aquela estação das viroses que a gente aqui começa em março e vai até junho, neles começam lá em outubro e vai até março. É o período do inverno rigoroso, onde a incidência de H1N1, que é o vírus da influenza, é muito alta e há uma mortalidade alta por esse vírus. Então, vai ter que se ter um cuidado redobrado na vacinação das crianças contra a gripe, agora no hemisfério norte, e em março do ano que vem aqui no Brasil, não é? Para que a gente não tenha, de repente, um surto de outra virose respiratória em cima de uma que a gente ainda vai levar algum tempo para controlar. A gente tem que colocar isso na cabeça, que esse coronavírus não vai embora assim de repente, num passe de mágica. No ideário mundial está a ideia de que depois que a vacina chegar, está tudo resolvido. Tomara que sim. Mas até mesmo para essa vacina resolver tudo, nós vamos levar pelo menos mais um ano para frente, aplicando vacina, separando os grupos de risco, tendo cuidado para não haver tumulto, porque imagine quando essa vacina começar a chegar, a fila que vai se formar, não é? Felizmente, a gente espera que os governos, e houve esse acerto, os governos mundiais, eles estão bancando, a vacina vai ser disponível para todo mundo, é o que se espera, não é? Tem que haver esse esforço mundial para que não haja não controle, haja né? Para ter a logística, obedecer uma logística, até porque as crianças provavelmente vão ser as últimas a ser vacinadas. Isso, exatamente. As últimas, viu? No caso do coronavírus. Já no caso da influenza, não é? A gente tem que vacinar. Perfeito. A pergunta que doutor Ney, com relação, já perguntaram várias vezes, mas eu vou como está se repetindo realmente, é importante, e é uma dúvida mesmo. Então, o uso de máscaras nas crianças é para menores de 6 anos ou é para menores de 2 anos? Então, estão divergindo aí as perguntas, exatamente as dúvidas. Minha querida, isso é outra loucura, viu? A gente acha até graça, porque vem uma orientação, lá no outro dia a recomendação é tira a máscara, coloca a máscara. Não é? Não, o que a pediatria recomenda é o seguinte: máscara abaixo de 2 anos não se recomenda, é perigoso, a criança não tem controle. Aqui e acolá tem mais precoce, mais sabidinho, que usa bem com 2 aninhos, mas como regra geral, não usa. Não é? A máscara ela tem um grande papel, nem tanto só em lhe proteger, mas proteger com que você não passe alguma coisa se você estiver doente, não é? Então, surgiu agora uma última recomendação da Organização Mundial dizendo que as crianças não se livram. É verdade, você querer que a criança de 3 anos, 4 anos que se conduza corretamente, não toque na máscara, é impossível. Mas é uma barreira que você está colocando ali, então a gente vê com bons olhos que ainda se mantenha essa prática, não é? Pelo menos até ter um controle maior da situação. Mas abaixo dos 2 anos, não. A questão é se tem quem advogue até que não adianta em nada, não ajuda em nada. Aí são os extremos, não é? Eu acho que as medidas recomendadas de isolamento social, aquela distância mínima de 1,5 m, 2 metros. O uso da máscara, quando for se locomover, tiver contato. E a lavagem de mãos e a utilização do álcool gel são preceitos básicos que devem ser mantidos. Viu? Isso. E enviar as crianças, perguntando aqui se, em caso de envio, enviar com máscara e face shield para as escolas. O face shield complica um pouquinho, porque eu imagino a guerra de... Os meninos vão querer fazer uma guerra de astronauta, né? Com aquele face shield, não é? Mas tudo bem, é válido, não é? Agora,
é ter esse cuidado. Mas o grande alerta, querida, que eu queria deixar aqui claro é o seguinte: a epidemia não acabou. Isso. Ela ainda está aí. Agora vem a fase mais perigosa, que é essa fase da reabertura, em que algumas pessoas imaginam que não, já terminou tudo, eu já estou exausto. Não é por aí, viu? Eu faço até uma comparação. Eu vi uma postagem aí de um alpinista que vivia escalando montanhas e ele dizendo o seguinte: todos os amigos que eu perdi em escaladas, os acidentes aconteciam quando a gente vinha descendo da montanha. Enquanto eles estavam subindo a montanha, estava a adrenalina a mil, o cuidado redobrado, o foco em chegar lá em cima. De repente, eles chegavam lá. Aí dava aquela relaxada, fazia aquela comemoração e começava a trajetória de volta. Então, a maioria dos acidentes aconteciam nessa fase da descida, porque você abria a guarda, a adrenalina baixava. É a mesma história estatisticamente, a gente sabe que os acidentes automobilísticos, eles ocorrem principalmente a 10 minutos de quando você vai chegando no seu local de chegar e 10 minutos quando você está saindo de onde você está. Por quê? Quando você está saindo, você ainda está relaxado, a adrenalina ainda não chegou, você ainda não entrou no espírito da direção, então se descuida um pouquinho, aí os acidentes são frequentes nessa fase. E quando está chegando, você ainda não chegou, mas 10 minutos antes você já começa a relaxar e abre a guarda, diminui sua atenção. Então, é muito interessante essa ocorrência de acidentes próximo do local onde a pessoa reside, tanto na saída como na chegada. Então, é preciso que a gente... Isso não, eu não estou gerando pânico, absolutamente. Eu estou apenas dizendo que a reabertura tem que ser feita com responsabilidade, com cuidado e com atenção, não é? Principalmente preservando os grupos de risco. Eu sei como os avós estão ansiosos para receber o abraço dos netinhos, não é? Mas isso tem que ser feito com bem cuidado e com bem parcimônia. Isso mesmo. E dentro dessa informação, só de deixar as crianças, né, elas ficando nesse momento que elas estão mais quietinhas, resguardadas e tudo, mas de qualquer forma elas não estão, elas estão mais dentro de casa. Então às vezes surge também, quer dizer, vai estar gripando menos ou com algum tipo de infecção respiratória em menos proporção ou não acontecendo. Mas a questão das alergias, né, doutor Ney, isso pode também aumentar, né? Isso Muito, assim pela muito fase bem lembrado, viu? Esse é um dos aspectos. Na hora que você fica em casa fechado, os ácaros, o ácaro é aquele carrapatozinho microscópico, que é um dos principais alergenos respiratórios, né? Então, rinites, asmas, tosses, problemas de pele, são desencadeadas pelo ácaro. Então, a população de ácaros aumenta tremendamente numa pandemia, numa quarentena, porque se refrigera menos a casa, se limpa menos, não é? E aí a gente tem notado uma incidência um pouco aumentada desses problemas alérgicos. Eu tenho visto algumas crianças que a mãe mesmo diz: olha, eu estou usando os antialérgicos que eu uso habitualmente, mas ele não está melhorando. Não está melhorando pela alta carga de ácaros que ele está sendo submetido. Então, a recomendação para quem tem criança nessa situação é redobrar os cuidados com a limpeza, principalmente com aqueles focos mais conhecidos de ácaros, os estofados, os travesseiros, os brinquedinhos de pelúcia, né? A gente tem que redobrar o cuidado com a limpeza dele. E aproveitar todo o sol possível. Quem está em apartamento, tomar um banhozinho de sol. Quem mora em casa, em condomínio, dá a sua voltinha. Né? Com certeza. Então, diante de tudo que nós conversamos, até eu acho interessante assim reforçar, já foi
passado, o doutor Ney já falou, inclusive, mas qual legado a pandemia nos deixou, doutor Ney? Assim, o que mudou com relação com essa pandemia nas relações humanas? Já foi falado dos hábitos de higiene, né, adquiridos ou mesmo melhorados. A telemedicina é uma, o próprio cuidado, né, com essa questão das fake, dessa falsa ciência e tudo. Então, é um legado de mais atenção, né, de outra forma de observar as coisas. É verdade, Luciana. A gente tem que saber tirar dessa tristeza, não é, que nós estamos passando, saber tirar o que há de positivo nisso, não é? Sentir, eu lamento, a dor de quem perdeu um familiar, de quem perdeu um amigo. Nós perdemos vários amigos aqui na cidade, amigos até do ciclo muito íntimo de convivência, colegas profissionais. Então, a dor é muito grande. Esses números, você vê tantas mil mortes, você começa a banalizar, mas a perda de um amigo, a morte é um acontecimento devastador para a família, para quem é do ciclo mais íntimo daquela pessoa. Então, a gente lamenta e está sempre com o pensamento neles. Não é? Agora, a gente não pode se deixar bater, então tomar as lições, tirar as lições. A nível coletivo, eu acho que a grande lição que a gente devia tomar disso é de olhar com mais carinho para a saúde. A saúde, ela tem sido muito maltratada pelos dirigentes, de uma maneira geral, do país inteiro. Não é? Ela é subfinanciada, a equipe médica, e todas as especialidades, farmacêuticos, fisioterapeutas, eles não são valorizados, não são valorizados. Né? Então, uma epidemia dessa, de repente, começou a mostrar para a sociedade a importância desses profissionais, não é? Desses heróis que estiveram na linha de frente. Não é? Então, a gente espera um olhar, uma cobrança maior, inclusive, da sociedade. Tem cabimento hospitais sucateados. Não é? Os governantes pouco estão ligando para isso. Uma vez eu ouvi de um político, saúde é muito caro. Saúde é caro, mas nada, a vida não tem preço. Não é? Então, a gente vê instituições que estão passando dificuldade, instituições tradicionais aqui no Estado, na área da saúde, e não são olhadas com a devida atenção. Então, a gente espera que depois de uma pandemia dessa, as pessoas que têm o poder de tomar decisões olhem a saúde com mais responsabilidade. O SUS é um grande exemplo disso. O trabalho que o SUS exerceu nessa epidemia, a gente não pode imaginar na sua rede básica de agentes comunitários, sendo a ponta da linha, fazendo a triagem. Foi um trabalho fantástico e precisa ser valorizado e investir corretamente na saúde. Não é? Isso a nível coletivo. Eu nem gostaria de falar nesse tema, mas ele me machuca tanto. A gente ver a corrupção, o desvio de recursos da área da saúde, mesmo diante de uma pandemia. Isso é um fato que não cabe na cabeça nem no coração de nenhum de nós. Não é? A indignação toma conta da gente, não é? E a gente continua assistindo esse tipo de situação. Então, cada vez mais nós temos que ser rigorosos na cobrança de nossos políticos, não é? De nossos dirigentes, para que esse tipo de situação seja amenizado. E a nível pessoal, todos nós passamos por um insight, uma reflexão, a morte, que é um acontecimento certo na vida da gente, a gente nunca conversa muito sobre ele, nunca discute, e agora a gente foi obrigado a conversar sobre isso, a refletir, não é? A rever valores, a despertar mais o sentimento de solidariedade, que foi muito bonito. A gente tomou conhecimento de atitudes assim da nossa coletividade, de muita gente que se envolveu, se engajou e procurou ajudar, e deve continuar procurando, porque
a dificuldade ainda vai perdurar por muito tempo. Né? Então, aflorar esse sentimento de solidariedade também é um legado que eu acho que a gente vai sair dessa epidemia com isso na nossa mente, no nosso coração. Uhum. Ok. Então, bom, nós estamos aqui em poucos minutos que nos restam. Assim, só elogios, eu não tinha como não ser. Então, aqui vários, aqui tio doutor Ney do Pedrão, aqui são pacientes, tio Ney, então são eram pequenininhos que chegam, né? Minha filha mesmo, que está em São Carlos, estudando, fazendo doutorado. Foi paciente do doutor Ney também. Então, muita gente, né? Acho que poucos não foram. Então, vamos lá. Então, para finalizar, eu primeiro gostaria, o doutor Ney já falou aqui do legado, deixasse uma mensagem, né, aqui para nós, mais do que já deixou aqui desse novo recomeço que todos nós estamos vivendo. Muito bem. Vamos em frente, atentos, manter a guarda, manter a atenção, procurar voltar à vida com responsabilidade, ouvir o conselho das autoridades no que tange às normas de reabertura, não é? Saber que isso é uma decisão que pode ter que ser revertida, isso a gente tem que ter em mente, não é? Todos nós temos que reabrir com esse sentimento. Se for preciso, a gente reflui um pouquinho para depois voltar a abrir, não é? E, acima de tudo, saber que essas decisões, em última análise, elas são decisões individuais. A liberdade de escolha de que tipo de tratamento você vai fazer, de se o seu filho volta ou não para a escola, se você abre ou não abre o seu comércio. A gente tem os dados sendo discutidos abertamente, todo mundo tem acesso a essas informações, não é? Mas a decisão final é sua, ela é sagrada, é a sua liberdade de pensamento, não é? E a gente deve exercê-la com soberania, com tranquilidade, e que tudo dê certo e que a gente nunca mais volte a se encontrar nessas circunstâncias. Com certeza. Deus quiser, com certeza. Muito obrigada a todos que estiveram aí desde o começo. Então, realmente foi uma live que ultrapassou, certo, o recorde. Mas isso aí, a intenção é sempre orientar, informar. Eu agradeço a todos vocês, agradeço imensamente a doutor Ney por ter aceito o convite, disponibilizar o seu tempo para transmitir tanto conhecimento, orientação, informações positivas para a gente. Mais uma vez, reforço a minha extrema admiração pelo seu trabalho no cuidado com as crianças e adolescentes. E é isto. Tenha uma boa noite a todos. Vamos aqui fazer um print, doutor Ney. Agora a gente vai fazer um print. Aqui, só para poder aqui dar um sorriso, gente. Vamos aqui. Pronto. Deu certo. Ótimo. Então, tudo ok. Obrigado, querido. Muito obrigada. Boa noite, Boa noite a todos. a todos. Bom descanso. Igualmente. Tchau.